paz do Senhor. Gostaria de saudar todos com a paz do Senhor, todos que estão aqui conosco nessa live, nessa noite. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus, por essa oportunidade. Agradecer também ao Fúvio, que nos convidou para estar aqui hoje, podendo cooperar com a IBAV, podendo cooperar com os irmãos. E eu creio que vai ser algo vindo de Deus para a vida dos irmãos, Nós meditamos durante essa semana e o Senhor nos deu uma palavra. E eu quero te convidar você a abrir agora a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 6 ao 10. Evangelho de Lucas, capítulo 6, do versículo 6 ao 10. Amém? Eu vou ler e você acompanha aí junto conosco. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu também noutro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus observaram-no se o curaria no sábado, para acharem do que acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se o homem ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estenda a sua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. Amém? Então, irmãos, a gente separou aqui, sentiu no coração de estar compartilhando com os irmãos algo que Deus falou conosco. E a primeira coisa que nós identificamos aqui nesse texto, irmãos, é quando Lucas ele faz questão de dizer que Jesus entrou naquela sinagoga num sábado, E aí a gente começa a tentar entender por que o evangelista Lucas resolveu dar esse detalhe, Se nós estudarmos um pouquinho, nós vamos entender que o sábado para os judeus, para a tradição deles, era algo muito importante. O sábado representava muitas coisas, e entre essas coisas que representava para os judeus, o sábado representava descanso, alguns judeus nem chamam de sábado, eles chamam de Shabá, E significa descanso, significa cessar, significa repouso, Em alguns outros textos tem até interrupção, aquilo que se termina para se começar um novo, Essa mesma palavra, irmãos, ela vai nos dizer que o sábado ele tem para os judeus um significado de o final de um ciclo para o começo de um novo ciclo. E aí, quando nós começamos a citar, irmãos, esses significados, começamos a aprender um pouco sobre ele, nos chama a atenção que o sábado, para aqueles judeus, era algo que eles precisavam entregar algo para Deus, eles precisavam cultuar ao Senhor, E aí Jesus, ele foi até lá, porque Jesus era judeu, E ele foi necessário que ele também fosse às sinagogas aos sábados. Porque ali, irmãos, era uma chance daquelas pessoas poderem cultuar o Senhor. Não havia nada que pudesse impedir, de eles estarem cultuando o Senhor. Então o sábado era dedicado inteiramente para o Senhor. E quando a gente começa a tentar entender o conceito, o contexto dessa história, a gente começa a pensar que algumas pessoas talvez entravam ali, naquelas sinagogas, esperando que Deus fizesse um milagre.
esperando que Deus fizesse alguma coisa na vida delas. Já por outro lado, irmãos, tinha alguns que estavam ali apenas para observar, apenas para plantar talvez algum tipo de discórdia, talvez para fazer com que Jesus, né, como o próprio texto disse, se Jesus curasse alguém ali, eles poderiam usar aquilo contra Jesus, né? E assim, a primeira pergunta hoje que paira sobre a nossa cabeça, quando a gente começa a ler esses primeiros versículos, é que qual tem sido a nossa real motivação para estar aqui, por exemplo, num culto como esse? Qual tem sido, vamos dizer, o seu real motivo de você talvez ir ao culto no domingo à noite, ou talvez assistir o culto no domingo à noite? Qual tem sido a nossa motivação? E aí, quando eu te pergunto isso, irmãos, eu quero que você pense o seguinte: com quem você se identifica? Com aquela pessoa que foi até o culto, que foi até a sinagoga como Jesus, para entregar o seu culto, para adorar? Como alguém que está aqui nessa noite esperando um milagre? Ou talvez você tenha entrado aqui nessa noite apenas como observador, apenas como alguém que não espera nada, apenas como uma pessoa que está vindo para mais um culto, né? E aí, quando a gente se pergunta, a gente vai e pensa assim: não, irmão, com certeza eu me identifico totalmente com aquela pessoa que veio para cultuar, que veio para orar, que veio para receber um milagre. Eu não estou aqui para observar, para julgar as pessoas, né? Mas eu vim aqui nessa noite para cultuar o Senhor, né? Então eu acredito que a maioria de vocês, a maioria de nós que estamos aqui nessa noite, veio com esse intuito, né? O intuito de adorar o Senhor, de receber um milagre, de falar com Ele e Ele falar conosco, né? Só que o interessante, queridos, é que existe um segredo aí, né? Vocês não precisam abrir, mas nesse mesmo versículo, no versículo 8, né, apenas na parte A, existe um segredo ali que eu vou falar com os irmãos agora, né? Porque se eu me identifico como alguém que participa do culto, disposto a falar com Deus e ouvir a sua voz, eu preciso te contar isso. Porque olha o que diz a parte A do versículo 8. Mas ele, né, ou seja, Jesus, bem conhecia os seus pensamentos. Amém? A primeira vez que eu li esse texto, irmão, essa parte do versículo me veio à mente que o autor, né, o evangelista Lucas, ele estava querendo indicar que Jesus conhecia os pensamentos apenas dos fariseus. Mas não é verdade, né? Eu me perguntei, será que Lucas, ele não estava indo além? Ele não estava querendo dizer, olha, Jesus conhecia o pensamento dos fariseus, Jesus conhecia que os fariseus estavam ali para fazer talvez alguma maneira de Jesus cair em uma certa arapuca, de Jesus poder ser acusado de algo, mas Jesus também, irmãos, conhecia a mente, o coração daqueles que estavam ali para adorar o Senhor de verdade. E por que eu digo isso, irmãos? Porque quando o evangelista Lucas, ele vai falar sobre isso, ele fala que os fariseus queriam derrubar Jesus, ele também fala, mas ali havia um homem com a sua mão o quê? A sua mão mirrada. Ou seja, Lucas está querendo dizer o seguinte, olha, havia uma pessoa que estava ali até disposto a cultuar, estava ali disposto a adorar, estava ali disposto a entregar um culto verdadeiro ao Senhor, mas que ele estava com a sua mão mirrada. A gente pode até aqui conjecturar e pode imaginar que talvez esse homem com a mão mirrada, ele tenha passado desapercebido por muitos. Como talvez a gente às vezes entra num culto como esse, entra num culto como no domingo à noite, e às vezes a gente passa desapercebido pelas pessoas. Aquele homem, irmãos, ele sequer
poderia estar ali, eu vou explicar isso um pouco mais na frente. E aí, a primeira coisa que a gente pensa sobre isso é que aquele homem com a mão mirrada, ele não tinha simplesmente uma mão que era atrofiada, uma mão que não se mexia, uma mão que estava literalmente morta, mas a mão mirrada daquele homem, ela era uma mão leprosa. E sempre quando a gente lê na palavra do Senhor sobre lepra, sempre que a palavra de Deus ele vai falar sobre essa doença chamada lepra, ela vai nos apontar algo direto, ela vai associar diretamente com o pecado. A palavra do Senhor está querendo dizer, irmãos, primeiramente aqui nessa parte, que Jesus conhecia sim a cabeça daqueles fariseus, Jesus conhecia sim eles e que eles estavam ali para tentar derrubar Jesus, mas mais do que isso, Jesus também conhece e conhecia a intenção daquele homem que estava ali sim para cultuar, mas ele estava entrando ali e escondendo um pecado. E aí, irmãos, eu já fiz lá em cima a primeira pergunta, eu quero te fazer uma segunda pergunta aqui nessa noite. Que tipo de pecados nós temos escondidos e que ninguém sabe, que muitas vezes até o nosso cônjuge, e que esse pecado, irmãos, tem atrofiado algumas áreas da nossa vida? Eu sei que tem na nossa vida, ou talvez existe alguma área da nossa vida, irmãos, que talvez esteja se atrofiando, talvez esteja paralisada. Eu não sei se a sua vida espiritual está paralisada, eu não sei se a sua vida matrimonial está paralisada, eu não sei se a sua vida profissional está paralisada, eu não sei. Mas o que acontece, irmãos, é que nós temos algo em nós que nós estamos escondendo e não estamos mostrando. Só que o Senhor nessa noite, irmãos, Ele vai nos mostrar que Ele é o Senhor que pode mudar toda essa situação. Aquele homem, irmãos, ele estava ali sentado, ele estava talvez escondido no fundo da sinagoga. A única coisa que ele queria, irmãos, era não ser observado. A única coisa que ele queria, irmãos, era que ele não pudesse ser visto. Quantas vezes, quanto de nós queremos entrar na igreja e, se possível, ninguém falar conosco. E, se possível, a gente entrar e sair. Às vezes a gente está com o nosso coração até bem posicionado, até querendo fazer, sabe, louvar o Senhor, glorificar o nome do Senhor, mas a gente, sabe, existe algo em nós que não está muito bem, e aí a gente acaba não conseguindo se entrosar com os irmãos, acaba não conseguindo ter uma comunhão. E isso que aquele homem tinha, irmãos. Ele queria ficar escondido, mas o Senhor chamou ele de onde ele estava. E chamou e falou assim: olha, você primeiramente se levante. Ou seja, o Senhor está nos dizendo, você da posição que você está hoje, para que isso que está atrofiado na sua vida comece a ser mudado, você precisa se levantar, ou seja, você precisa mudar de posição. Você precisa sair dessa posição que você está, que talvez você até se sinta seguro, mas que está te fazendo um marasmo, está te levando para uma zona de conforto. E o Senhor, Ele quer te colocar numa posição nova, e por isso Ele, nessa noite, através da sua palavra, Ele está dizendo para você: olha, se levante. Se você resolver se levantar, Ele vai te dar uma segunda ordem, vai dizer assim: olha, eu quero que você venha para o meio. Jesus chega para aquele homem e fala assim: olha, levante-se e venha para o meio. Só que, irmãos, eu quero que você faça uma reflexão bem rápido comigo e pense o seguinte: aquele homem, ele tinha duas opções ali naquela noite. A primeira opção, ele poderia ouvir e obedecer a voz do Senhor e vir para o meio e ver o que Jesus faria com ele. A segunda opção é verificar, irmãos, a porta mais próxima que tivesse aberta e sair correndo. Só que aí talvez você se pergunte: por que, Jonathan? Talvez esse homem, ele escolheria a segunda porta.
Eu não preciso que você abra, eu vou ler aqui bem rapidamente para você entender. Em Levítico, no capítulo 13, versículo 45, diz assim, ó: alguém que se constate que é leproso deverá rasgar a sua roupa, destapar a sua cabeça e não se pentear, cobrir o lábio superior e clamar: impuro, impuro. Todo o tempo que durar a doença estará impuro e deverá viver fora do acampamento. Então prestem atenção, irmãos, esse homem ele não poderia somente estar fora daquele lugar. Aquele homem ele só não deveria ser proibido de estar ali, mas como ele deveria estar fora do bairro, do município, ele deveria estar morando num lugar totalmente apartado daquele lugar. Esse homem, irmãos, ele estava ali literalmente correndo perigo de vida. Porque se ele fosse descoberto como sendo um impuro, como sendo um leproso, ele seria no mínimo linchado. Ele poderia até mesmo morrer. Pois ele não poderia permanecer de forma alguma dentro daquela sinagoga. Os judeus, que eram extremamente legalistas e que conheciam a lei de ponta a ponta, eles seriam o primeiro a dizer: matem esse homem, condenem esse homem, apedrejem esse homem, porque ele entrou aqui no templo, ele entrou aqui na sinagoga e está sujando a sinagoga, né? Quantas vezes, irmãos, nós nos fazemos de fariseus e quando nós temos a oportunidade de ver o pecado do irmão, né? Nesse texto aqui sendo traduzido como a lepra, será que a gente teria a mente de Cristo? Será que a gente teria, sabe, o coração de Jesus para essa vida que está em pecado? Ou nós teríamos talvez o julgamento desses fariseus, né? E aí, irmãos, vamos dizer assim, para o seu próprio benefício, esse homem, ele preferiu obedecer. Ele preferiu ir ao encontro de Jesus. No versículo 10, irmãos, a parte A, diz assim, ó: e olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. Presta bem atenção, irmão, nesse versículo. Nós já estamos indo para a conclusão. Quando Jesus fala para ele: estende a sua mão, ele poderia pensar que Jesus ia pedir para ele estender a mão para envergonhar ele diante daquelas pessoas, e dizer assim: olha, tá vendo? Existe aqui um homem leproso e eu vou tirar agora isso que está escondendo a lepra dele para que vocês possam ver o pecado dele. Só que, irmãos, Jesus, quando mandou ele estender a mão, Jesus nunca pede para que a gente se achegue a ele para nos envergonhar. Por isso, irmãos, eu quero te encorajar nessa noite. A primeira coisa que eu quero te encorajar: sempre Jesus estará com as suas mãos estendidas para você. Não importa qual é o seu pecado, não importa o que você tem feito, como você tem vivido, não importa como você se sinta, né? O Senhor Jesus, ele tem uma mão estendida para você, só que essa mão não é acusadora. Essa mão de Jesus, ela não é uma mão que vai te envergonhar. Porque a parte do B do versículo 10 disse: e ele assim o fez, e a mão foi restituída sã como a outra, irmãos. Olha que maravilha. Sabe, irmãos, eu creio que naquele momento, aquele homem obedeceu ali a Jesus e foi até o encontro dele, e ele teve a coragem de estender a mão para Jesus. Eu acredito, irmãos, que ele tenha ouvido um dos versículos mais lindos que nós temos no Velho Testamento. Você não precisa abrir, mas se você quiser anotar, eu vou citar ele aqui. Isaías capítulo 41, versículo 13. Diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu quero que você
olhe agora comigo quando Lucas fala sobre esse homem. O que ele fala? Que esse homem tinha uma mão mirrada. No versículo 6, havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E aqui esse versículo em Isaías diz assim, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. E aí, irmãos, isso aqui gera a terceira e última pergunta dessa noite. Será que nós estamos dispostos a deixar os nossos medos, as nossas inseguranças e tudo que está ao nosso redor, que tem porventura nos impedido de ter um verdadeiro encontro com Cristo? Eu acredito, irmãos, que aquele homem, ele andava com uma faixa enrolada na mão, tentando esconder a sua lepra das pessoas e tentando parecer que ele havia cortado a sua mão e por isso ele precisava usar uma faixa na sua mão. E às vezes, irmão, nós também temos certas atitudes, nós falamos certas coisas que nós estamos tentando esconder algo que está em nós. Mas hoje, irmão, mesmo sendo esse culto de quarta-feira, eu quero te dizer que Jesus, ele é o Senhor até mesmo do sábado. E nós podemos crer que independente do dia que é hoje poderia ser quarta, poderia ser quinta, poderia ser segunda, poderia ser sábado, domingo, qualquer dia, não importa. Eu quero te dizer que hoje, esse dia que se chama hoje, eu e você, nós podemos desfrutar o verdadeiro milagre em nossas vidas. Só que esse milagre, irmãos, ele só acontece se nós realmente quisermos ter um encontro com o Senhor. Eu creio que Jesus está aqui nessa transmissão, nesse culto online. Eu creio que ele está aqui na minha casa, ele está aí na sua casa, e ele está pedindo para nós, olha, vamos mudar de posição, vamos se posicionar de maneira diferente, levanta-te, venha ao meu encontro, venha em minha direção, eu tenho um grande milagre para a sua vida. Isso que você está vivendo, que está atrofiado, essa área da sua vida que não anda, que não caminha, que parece que está preso. Jesus, irmão, nessa noite, ele vai desatrofiar todas as áreas da sua vida. Se você crê que o Senhor Jesus está nessa palavra, eu quero que nessa noite você faça uma oração e peça, Senhor, venha, Pai, venha ao meu encontro. E retira tudo aquilo que está atrofiado de mim. Retira todo pecado, retira toda mágoa, retira toda amargura. E o Senhor Jesus, que é aquele que te pega pela tua mão direita, que é a mão do trabalho, que é a mão que as pessoas mais conseguem fazer as coisas, o Senhor vai te erguer e vai te dar uma nova e poderosa mão. Que mão? A mão direita, ela simboliza, irmãos, autoridade. O Senhor, ele vai restabelecer a autoridade na nossa vida nessa noite. Amém? Eu gostaria de agradecer a oportunidade e glorificar a Deus por essa palavra. E eu vou estar orando, né? Glorificando o nome do Senhor. E enquanto eu estiver aqui orando, irmãos, você aí na sua casa, ore também ao Senhor e fala, Senhor, eu preciso de Ti, Pai. Eu preciso que o Senhor venha ao meu encontro aqui nessa noite. Amém? Vamos orar. Pai amado, Deus querido, na Tua presença nós estamos gratos, Senhor, por essa palavra. Nós sabemos, Pai, que a Tua palavra ela é viva e eficaz, ela é poderosa para transformar o nosso coração, a nossa mente. Ela é poderosa para mudar o nosso caminhar, Pai. E nessa noite, Pai, nós te pedimos que a Tua palavra, Senhor, mude, Senhor, posições aqui, Pai. Pessoas que talvez, Pai, tenham estado escondidas, pessoas, Senhor, que talvez tenham vindo, Senhor, a cada culto, Senhor, até mesmo com o intuito, Senhor, de Te cultuar, de falar contigo, de ouvir a Tua voz, mas que estão escondidas, Senhor, estão se mantendo lá atrás, Senhor.
Nós te pedimos que o Senhor se encontre nessa noite. Nós queremos te pedir que o Senhor, assim como um dia me encontrou, Senhor, e transformou a minha vida, Pai. Eu peço que o Senhor, Pai, também, Senhor, encontre essas pessoas. Que cada irmão, Senhor, que está aqui, Senhor, nessa live, aqui nessa noite, possa ser visitado pelo Senhor, Pai. E que a vida dele, Pai, possa ser transformada pela Tua palavra. Que possamos, Senhor, ouvir, Pai, o testemunho, Senhor, de pessoas que através da Tua palavra, Senhor, através do Senhor Jesus, teve a sua vida desatrofiada. Aquilo que estava paralisado, aquilo que estava travado, começou a andar, começou a desenrolar. E nós te louvamos, Senhor, porque nós sabemos, Pai, que essa palavra não é minha, Senhor. Essa palavra é Tua. Ela foi retirada da Tua palavra. E a Tua palavra, ela é viva, Senhor. E por isso nós cremos, Senhor, que ela fará o efeito, que ela cairá em terreno, Senhor, fértil, e fará o que ela veio a fazer. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, Pai, e por essa oportunidade. É o que eu te oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém e amém.